Olá, Maíra, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Maíra Goulart, professora de Ciência Política da UFRJ. Tudo bem, Maíra? Tudo ótimo. Maíra, a CPMI está pegando fogo? Aí eu estou escutando um pouquinho aqui para a gente só sentir o clima. Já peço um comentário para você sobre ela. Deixa eu ouvir mais um minutinho. Eu peço silêncio. Faltam poucos oradores aqui para concluirmos a nossa reunião. E eu peço ao senador que conclua e reponha mais um minuto de tempo, senador Contarato. Eu só queria saber o seguinte, o depoente. Familiares do senhor participaram de movimentos em defesa de uma intervenção militar? Que eu tenha conhecimento, não. Nenhum familiar do senhor tenha participado desses movimentos? Que eu tenha conhecimento, não. Perfeito. O senhor falou também que não havia consenso entre as autoridades, diferentes órgãos, sobre a amplitude dos atos. Eu queria saber do senhor qual era a estimativa de público da Polícia Militar do Distrito Federal para os ataques do dia 8. Qual era a estimativa de público? Eu não participei do planejamento. E o senhor não sabia? Não. Mas, senhor, a função da Polícia Militar é o policiamento extorsivo. Não, o senhor não. Não entendi. A Polícia Militar o senhor foi até tentou desmobilizar os acampamentos. O senhor não falou que tentou? Mas e que teve resistência? Dias anteriores. Para o senhor entender que o comportamento do senhor foi relevante por atos antecedentes. Não é simplesmente tirar folga no dia e falar, eu vou me eximir de responsabilidade. Essa foi a responsabilidade do senhor. E eu espero que o senhor seja responsabilizado, sim. Porque essa omissão do senhor vai ficar na conta. Porque a sua omissão é penalmente relevante, sim. Como que o senhor tenta desmobilizar um acampamento, é resistido pelo Exército e nada faz? O senhor não fez nada? Fiz, sim. Não fez, porque senão teria feito a desmobilização. Na mão da senadora. Mas desmobilizou? Excelência, o senhor está colocando na responsabilidade individual de uma pessoa uma ação de instituições. Que o senhor faz parte. Sim, eu sou um membro. Que o senhor faz parte. O senhor parece que o senhor desconhece. Eu quero saber o seguinte, se não tinha consenso, o senhor não sabe, o senhor não sabia... O senhor está querendo dizer que se um membro do Congresso erra, o erro é do Congresso? Eu não estou falando isso, eu estou falando que o senhor... Então, o que o senhor está falando? Então o senhor explica, porque eu não estou entendendo o que o senhor está explicando. Que bonito, né? Que bonito, né? Eu estou tentando entender a explicação do senhor, porque se o senhor me fala que se um erro do pessoal, de uma pessoa do Congresso, não é um erro do Congresso... Entendeu? Qual foi meu erro? Meu erro foi colocar 450 policiais militares à disposição do Exército. O senhor escoltou. Eu não escoltei ninguém, eu estava de férias, senador. Mas o senhor está faltando a verdade. O senhor está faltando a verdade. A Polícia Militar do Distrito Federal escoltou os criminosos por 7,4 quilômetros e o senhor nada fez. Eu estava de férias, senador. O colega numa eu queria registrar isso também. O deputado Abílio nem é membro. Ele nem é membro. Esse parlamentar nem é membro dessa comissão e vem para cá todas as vezes criar uma instabilidade com os colegas. Não dá, presidente. Vamos assegurar o senador que é delegado. Absurdo, é absurdo. O senador que é delegado de polícia a participar desse processo. O senador está fazendo inquisição É inadmissível isso. Não, presidente. Não, presidente. Isso aqui não é uma casa. Isso aqui não é um espaço que as pessoas podem fazer o que quiser, não. Por favor, conclua sua fala. Isso aqui tem norma. Isso aqui tem um critério de organização. Censura. Senador Contarato, por favor, conclua sua fala. Por favor. Não, senhor presidente, eu agradeço. Pelo amor de Deus. É uma tentativa de desmoralização do trabalho desta comissão. Então, o senador, ele coloca o deputado ali, que nem é membro desta comissão, vem para cá e fica constrangendo o colega. Não eu estou pedindo aqui, é um ato de respeito ao colega que integra esta comissão. Por favor. Deputado, eu peço que o senhor pare de fazer a filmagem do seu colega. Até senhor presidente, Vossa Excelência, que depois... Duda Salabá vive me filmando na comissão. Nunca foi chamada a atenção. Me filma também, e nunca aqui foi na chamado. Comissão, agora, na CPMI. porque ele está filmando, vai fazer... Nunca foi chamada a atenção. Isso, presidente? Aí agora o deputado Abílio tá parecendo até que ele é o Felipe Melo aqui da CPMI. É o tempo inteiro fazendo chacota com os colegas. Ele leva o cartão. Há uma tentativa aqui de um grupo que tenta o tempo inteiro... Façamos o seguinte, nessa comissão... Que é isso, façamos o seguinte... O circo agora começou, Maíra. Agora não dá nem para prestar atenção mais, agora começou o circo, estamos xingando todo mundo.
novamente, bem-vinda de novo. Então, CPMI do 8 de janeiro, como você avalia a repercussão na opinião pública? Qual a sua interpretação disso? Maíra, peraí, deixa eu ligar esse microfone. Eu desliguei aqui, desculpa. Eu acho que a repercussão é menor do que a da CPMI CPMI do Covid. Você reparou que agora virou essa coisa CPMI? Até outro dia a gente falava CPI, elas eram mistas também. Mas vamos lá, a CPMI do 8 de janeiro, eu acho que ela tem um certo esgotamento no formato, porque o Brasil ficou muito preso à CPI que a gente teve para investigar os assuntos respectivos à Covid. É claro que são assuntos de importância diferente, né? A gente estava tratando de uma pandemia global e de uma negligência do governo que acarretou a morte de muitos brasileiros, mas a questão do 8 de janeiro não é de importância reduzida, foi um atentado à democracia brasileira, às instituições, mas acho que há um certo desgaste no formato e a percepção de que ela não vai dar em nada, né? Eu acho que, se a CPI da Covid não deu em nada, imagina, embora ela tenha alavancado denúncias importantes acerca de um eventual comprometimento de Bolsonaro com uma vacina que era mais caro para benefício próprio, deixando claro, né, que essa negligência dos bolsonaristas ela não foi só em virtude de uma incompatibilidade entre o extremismo de direita e uma perspectiva pró-ciência, mas também tinha a ver com ganhos econômicos, né? Eu acho que essa CPMI vai ter menos impacto, mas pode ter impactos importantes, como, por exemplo, essa perspectiva de que o Distrito Federal estava comprometido com, assim como ficou claro, né, com a minuta do golpe encontrada lá com Anderson Torres, que o Distrito Federal e suas autoridades estavam, de alguma maneira, comprometidas com os golpistas, né? Mas depois daquilo que a Veja divulgou na semana passada, que é um assinte, né? É o comprometimento do Exército, dos militares da ativa com o golpismo. Eu acho que dificilmente a gente vai ter algo à altura do que foi divulgado pela Veja. E mesmo assim eu achei a repercussão baixa. Pode ser também, Miguel, agora já pensando alto, pode ser também um certo... A gente está vivenciando uma mudança, né? Uma mudança no impacto da mídia tradicional sobre a população. Nós que somos de uma outra geração, a gente estava acostumado a quando uma coisa era divulgada no Globo, quando uma bomba como aquela notícia da Veja fosse veiculada, aquilo tivesse uma repercussão muito maior. Mas agora, no momento atual, a gente tem que conviver com a presença de bolhas de dissonância cognitiva. Uma parte considerável da população não se informa mais pelas mídias tradicionais, e sim por mídias alternativas, nichadas, que acabam repercutindo apenas notícias do interesse daquele subgrupo, bloqueando o acesso àquilo que é veiculado na mídia tradicional, que seria mais geral. Então, assim, um grupo significativo da população, principalmente esses 40%, né, que votaram em Bolsonaro, 49%, uma parcela significativa desse grupo se informa a partir de mecanismos alternativos, né? Pois é. Maíra, só então mudando de assunto um pouco, saindo um pouco da CPI, a gente teve algumas pesquisas de opinião divulgadas recentemente, teve essa Quaest, por exemplo, que mostra uma recuperação importante até aqui o gráfico. Esse gráfico aqui, na realidade, é por renda, né? Mas é interessante, houve uma recuperação importante do Lula, em geral, né, do avaliação. E aí está o gráfico por renda, porque é até mais interessante para a gente comentar. Você vê que teve uma recuperação também na classe média, entre os mais pobres também, mas a gente vê também uma diferença
importante na avaliação. Olha, eu acho que essa estratificação de renda fulcral. Eu conduzo, junto com um aluno chamado Raul, uma pesquisa em que a gente faz uma acompanhação por estratificação de renda dos votos, das intenções de voto, né, do último Datafolha, do candidato do PT e do candidato antipetista, ou seja, o opositor, desde 2006. E a gente observa uma estratificação que é a seguinte: o PT tendo como core voter, né, como uma votação acima de 60%, uma intenção de voto no até 2 salários mínimos. Aí você tem uma queda significativa no mais de 2 salários mínimos, mas o PT mantendo a liderança ali. Ela é perdida em 2018, com uma explosão de votos do Bolsonaro nessa fatia. Mas nas faixas de 5 a 10 e de mais de 10, você tem uma hegemonia consolidada do candidato antipetista. Então, o núcleo que está disputando aí, né, e que vence a eleição, é de 2 a 5. Por quê? O mais de 5 e o mais de 10 salários mínimos, eles correspondem a, somados, no máximo 30% do eleitorado. 80% seria do até 2 mais do 2 a 5. Até 2 é um pouco menos de 50%. E o de 2 a 5 é quase 30%. Então, a gente tem quase 80% nessas duas faixas, sendo a primeira delas hegemonizada pelo PT, e essa segunda é uma faixa que está em disputa, que é a faixa que tem aquilo que a gente chama de nova classe média, ou precariado, que são os empreendedores de si mesmo, os motoristas de Uber, os vendedores de cachorro-quente, uma parcela significativa da população que está na universidade, que está estudando e que, de alguma maneira, foi perdida nesse processo, né? Foi um grupo que foi afetado pelas políticas de inclusão que o PT levou a cabo nas suas administrações anteriores, mas que não viram no seu projeto, no seu progresso, no seu próprio progresso, o resultado dessas políticas, e sim de um mero esforço pessoal. E eu acredito que agora o PT, diante disso, dessa informação, vai tentar desenvolver uma forma de comunicação com esse segmento, na tentativa de recuperar esse grupo 2 a 5, seja através de uma maior aproximação com os evangélicos, seja através de políticas sociais e econômicas dirigidas especificamente para esse segmento. Muito bem. Outra pergunta, Maíra, sobre as eleições municipais do ano que vem, 2024. Eu sempre sempre volto a fazer essa pergunta, porque o tempo vai passando, daqui a pouco a gente chega lá. Qual é a sua expectativa para as eleições municipais no Brasil? Você acha, por exemplo, que os partidos aliados ao governo, o campo progressista, vai ter qualquer sinal de que terá um bom desempenho, ou ainda é muito cedo para falar? Olha, Miguel, eu compartilho da mesma preocupação que você. Eu acho que a gente não pode, em nenhum momento, parar de pensar nas eleições municipais, porque vão ser eleições decisivas para a continuidade desse projeto de inclusão de renda, de inclusão econômica, inclusão simbólica, distribuição de renda que o PT está querendo levar a cabo junto com a frente ampla que ele lidera. As eleições municipais, elas, a meu ver, são aquilo que gera maior fragilidade no projeto do PT. Porque, embora esse projeto tenha um bom trânsito na opinião pública, nos formadores de opinião, um relativo bom trânsito, né? Porque, como a gente viu na semana passada, na cobertura das boas notícias econômicas, né? Porque a gente está num panorama agora de boas notícias econômicas. As avaliações sobre as projeções para o PIB melhoraram, as projeções sobre o nível de investimento do Brasil melhoraram, e a repercussão disso na mídia tradicional é muito engraçada. Eu não sei se você compartilha desse espanto comigo, que é assim, o PT dá sorte de novo, ou então assim, teve uma da Miriam Leitão que eu achei muito engraçada, que é assim, melhorou, mas vai piorar. É sempre uma coisa histriônica nesse sentido, de deixar claro que uma certa suspeição em relação à capacidade do PT de conduzir a economia.
Mas essa alavancagem econômica que está acontecendo, né, esse bom cenário econômico, ele pode reverter aquilo que é a fragilidade do PT em relação a um certo bom trânsito na opinião pública, mas um trânsito mais difícil nas elites políticas locais. Eu sempre falo disso porque esse é meu objeto de estudo e eu tenho muito interesse nesse tema, né? E eu acho importante. Hoje em dia, é menos determinante para a eleição as variáveis mais nacionais do que as variáveis mais subnacionais. Prefeito, vereador, são eles que facultam o acesso de um candidato a um reduto eleitoral. Então, se o PT não tiver melhor trânsito entre prefeitos e vereadores, ele dificilmente vai eleger deputado federal, deputado estadual, governador e presidente nas próximas eleições, nas eleições de 2026. Então, a eleição de 2024, ela é o elemento determinante sobre a continuidade ou não desse projeto que tem a ver com 2026, né? Uma possível reeleição do PT e uma melhor condição no Congresso Nacional. Essa melhor condição no Congresso Nacional, ela vai depender da eleição de deputados federais. E como já vem sendo demonstrado na literatura de ciência política e na nossa percepção de maneira geral, são prefeitos e vereadores os elementos determinantes na eleição dos deputados. Muito bem. Mayra, agora pegando um caso concreto, Rio de Janeiro. Você é do Rio e eu sou do Rio também, a gente fica curioso. O Rio de Janeiro é uma cidade, a segunda maior cidade do país, é onde o Bolsonaro também venceu as eleições presidenciais no ano passado, apesar de não com muita vantagem, o Lula teve um bom desempenho também. Mas como você vê no Rio de Janeiro a movimentação hoje, e também como você avalia as perspectivas do bolsonarismo com alguma candidatura de, eventualmente... Qual a competitividade do bolsonarismo hoje, quer dizer, nas eleições do ano que vem? Olha, nós somos cientistas, a gente não pode falar do futuro, mas a gente pode falar, sim, do passado. Nas eleições de 2022, já se observou, principalmente no segundo turno, ou seja, quando se percebe que o Bolsonaro não era aquela Coca-Cola toda em termos eleitorais, porque mesmo tendo usado a máquina pública a seu favor e despejado dinheiro na economia, não estava tendo o êxito eleitoral esperado, muitos dos candidatos, né, deputado estadual, esses candidatos com perfil mais local, ou seja, menos candidatos de opinião pública, mas sim aqueles que têm um trânsito, suas carreiras construídas num território determinado, passaram a reduzir o número de alusões ao Bolsonaro, ou mesmo a não fazer menções nessa segunda parte, nesse segundo momento, menções a ele durante o segundo turno. Não foram tão taxativos assim no apoio. Mesmo durante o primeiro turno, foram poucos os que utilizaram isso de modo muito assintoso. Então, você percebe um certo, já na eleição de 22, desgaste da ideia de que Bolsonaro é um grande cabo eleitoral. Então, eu acredito que esse processo está se acelerando conforme vai se demonstrando a inaptidão de Bolsonaro em atuar como líder político. Líder político não apenas na esfera da relação que ele tem com uma base eleitoral difusa e que ele trava através de redes sociais. Até nisso, ele tem perdido os seguidores. Segundo uma pesquisa da Bytes, o Bolsonaro perdeu seguidores em todas as 3 redes, Twitter, Instagram e YouTube, e ele tem 80% menos de interação nas redes sociais. Então, a gente tem uma redução dessa relação do Bolsonaro com os cidadãos de maneira direta. Mas a sua maior inaptidão está sendo em atuar como um organizador de elites políticas. Um líder político não é apenas alguém que fala com o eleitorado, mas alguém que fala com os membros do seu partido, os membros dos outros partidos, que organiza como é que vão ser as votações, que organiza a oposição, que organiza os próximos candidatos
as nominatas, e o Bolsonaro não está incidindo nesse processo, o que mostra que ele não está preparado, nem estava preparado para não vencer essa eleição e ter que assumir um outro papel, um papel diferente, que é um papel político relevante, que é o que acontece quando você não tem um mandato, mas quer continuar sendo relevante politicamente. O Bolsonaro não está sendo capaz de fazer isso. Mas você vê que, por exemplo, no campo das eleições para... Você já mencionou isso, mas eu só queria que você desenvolvesse um pouco mais sobre as eleições para legislativo municipal, vereadores, né? Milhares de vereadores em todo o país. Você acha que se a economia estiver boa, isso vai favorecer? Existe algum... Qual as suas impressões sobre a eleição de forma geral para o campo progressista no campo do legislativo municipal? Olha, tem alguns preditores de voto, que é o que a gente pode... Alguns elementos importantes para a gente pensar nesse candidato a vereador. Né? Se esse candidato a vereador ele vai ficar mais próximo do campo liderado pelo PT ou mais próximo do campo da oposição. Um dos fatores é emenda, porque emenda, embora seja implementada pelo executivo, emenda parlamentar, pelo prefeito, ela pode ser implementada na região do vereador. Os vereadores, eles fazem esses vereadores de perfil mais territorialista, eles fazem um loteamento do espaço do município e cada vereador tem o seu território. Então, quando a emenda é implementada no reduto eleitoral de um vereador, isso favorece a simpatia do vereador, não só pelo deputado que implementou essa emenda, né, que propôs essa emenda, mas caso o governo saiba trabalhar isso, caso o PT saiba trabalhar isso, pode favorecer uma simpatia em relação ao governo do PT, mediante a sinalização de que essa liberação de emenda pode ser mais frequente. Um outro fator que ajuda nessa relação, né, esse seria o fator mais interno ao campo das elites políticas, liberação de emenda. Mas tem um segundo fator que tem a ver com o eleitorado diretamente, que é essa percepção de melhora da economia e uma satisfação do eleitor. O candidato a vereador, assim como o candidato a prefeito, quando perceber que o seu eleitor está se percebendo mais satisfeito e, portanto, mais satisfeito com o governo nacional, né, com o governo do PT, pode se sentir estimulado a se associar ou a utilizar esse capital político a seu favor. Então, eu acho que se o PT deseja se aproximar dessas lideranças políticas locais, e eu acho que essa é a principal decisão que o PT tem que tomar em termos eleitorais, se ele deseja se reeleger. É claro que melhorar a economia seria a primeira, né? Mas em termos políticos, de estratégia política para elites, né, entre elites, seria fortalecer a eleição de vereadores mais próximos. Muito bem, Maíra. Maíra, agradeço muito a sua participação. Deixo um tempinho para você fazer as suas considerações finais. Bem, eu quero reforçar uma fala do Quaquá, que vem muito nessa direção, sobre a centralidade das emendas parlamentares nesse processo político atual. Ele falou assim sobre a questão da Dani Carneiro, ele falou assim, olha, não vai ser colocar alguém do União Brasil que vai garantir apoio do União Brasil para os projetos do governo PT. O que resolve é a liberação de emenda. Né? Então, eu acredito que, já que temos esse mecanismo, né, para, de alguma maneira, garantir apoio parlamentar ou garantir uma proximidade maior com os vereadores e candidatos a prefeito, a gente pode usar isso, deve usar isso a nosso favor. O PT deve usar isso sem ter um certo pudor de usar esse recurso, desde que ele seja mais cioso do que o governo anterior, do que o governo Bolsonaro,
na articulação dessas emendas em políticas públicas, no controle para que o valor empenhado nessas emendas e o valor pago tenha sido efetivamente utilizado para aquilo que se propôs, controlando, né, esse processo de gestão dos projetos de liberação das emendas. Muito bem, Maíra. Muito obrigado pela participação. Boa semana. Até a próxima. Eu que agradeço. Desejo uma ótima semana para você. Obrigado. Guilherme, pode encerrar. Tchau, pessoal. Até amanhã.